Boa noite, sejam bem-vindos. 7 horas da noite vai começar mais uma live pelo painel Reflexão que a Unifesp está organizando para todos nós. Já vejo pessoas conhecidas fazendo conexão conosco. Sejam bem-vindos, pessoal. Aqui é Ana Cristina. Hoje eu sou mediadora. Obrigada pelo convite. E vamos dar um tempinho, né, para as pessoas poderem se conectar conosco. E você que está entrando agora, quem sabe alguém ainda não recebeu o nosso chamado. Tenta enviar o nosso convite, vai lá no direct e compartilha essa live ao vivo com seus contatos. Isso vai chamar mais pessoas, né? Nós podemos conquistar muita gente. E nosso objetivo é fazer ciência, conversar com a sociedade e, quem sabe, né, propormos ações mais factíveis para a nossa região, para o nosso município, para a nossa universidade. Nós temos que acreditar na saúde. Agora são 19h01. Aqui é Ana Cristina, pelo portal, pelo Instagram, né? Oficial da Unifespa. Vou só aguardar mais um pouco. Já temos muitas pessoas entrando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Letícia, Fernando, Eva. Temos a professora Idelma, Giliardi. Já vi muita gente conhecida. Então, só falta vocês chamarem todos os seus contatos. Ainda dá tempo de enviar pelo direct aqui do Instagram e chamar aquela pessoa que está perdendo essa oportunidade. Miele sempre está comigo. Obrigada, boa noite. Bom, gente, já temos algumas pessoas, então eu gostaria de começar agradecendo muito pelo convite, pela oportunidade, né, inclusive, de estar mediando um tema, uma mesa, um painel tão importante como o de hoje. Então, boa noite, aqui é Ana Cristina, professora da Unifespa, sou servidora lá desde 2015. Eu me considero marabaense, né? Inclusive eu já fiz um marabaense, tenho um filho de 4 aninhos, Oliver, paixão da minha vida. E eu terei a honra de ser a mediadora deste painel de hoje. E gostaria de convidar vocês para compartilhar conosco, então, aprender um pouco mais na quarta live do projeto da Unifespa, Painel de Reflexão em Tempos de Crise. Nosso tema de hoje vai ser um artigo que já foi disponibilizado lá no site do painel de reflexão. Aplicação de Deep Learning no pré-diagnóstico da Covid-19 através de imagem de raio-x. Esse artigo ele foi escrito por um professor da Unifespa, lá do Instituto de Engenharias, o professor Adam, em conjunto, inclusive, autor principal com seu aluno, bolsista, Luan da Silva. Então, os dois são os nossos convidados de hoje. Tenho certeza que vocês vão gostar. A nossa plataforma Painel em Tempos de Crise, ela é uma iniciativa da Unifespa que objetiva contribuir com o debate científico de enfrentamento à Covid. Toda semana, né, está sendo publicado artigos, trabalhos, projetos, resultados de professores, servidores, de um modo geral, com alunos, pesquisadores da nossa instituição, para dividir com vocês, com a comunidade, para discutir, refletir sobre algumas questões bem importantes, inclusive, né, sabendo que essa pandemia é um dos maiores desafios. Bom, pessoal, como que vai funcionar a nossa live de hoje? Eu já estou fazendo o convite aqui para o nosso primeiro palestrante, que vai ser o professor Adam. E nós temos, então, 2 convidados. Vamos chamar primeiro o professor e ele fará uma breve apresentação sobre o tema. Estou pensando em 10, 15 minutos. E depois a gente despede do professor momentaneamente e já chama o aluno, o Luan, que é inclusive o autor do artigo,
para conversar com a gente também, 10, 15 minutos. Em seguida, né, quando eles fizerem a exposição deles, a ideia é que a gente tenha um tempo assim bem grande, né, bem confortável para bater um bate-papo com os nossos convidados, com as pessoas que estão nos assistindo. Então, vocês podem, né, estar enviando aqui pelo chat as perguntas, as dúvidas, os comentários. Em relação a esses comentários que vocês ficam vendo, né, a todo instante, quando alguém curte alguma coisa, quando alguém comenta, primeiro a gente agradece, claro, né? Além de entrar, além de assistir, está demonstrando carinho. Mas só para ficar mais confortável para os nossos palestrantes, a nossa ideia vai ser desabilitar momentaneamente esses comentários, só para a apresentação correr sem nenhuma interferência de letrinhas ou de comentários na tela, né, dos nossos palestrantes. Depois a gente volta, reabilita esses comentários para vocês continuarem se manifestando. O importante é realmente manifestar, conversar conosco. E repetindo mais uma vez, hein, porque agora já tem mais gente conectada. Ainda dá tempo de você enviar a live no direct do Instagram seus, chamando mais pessoas, chamando contatos de vocês, chamando grupos que vocês participam, família, chamando quem quiser conversar com a Unifespa. Nós estamos de porta aberta. Essa iniciativa no painel é para isso. Professora Ildelma, nossa grande reitora em exercício, já está dando parabéns para o Luan. Merecido. Parabéns, Luan. Parabéns, professor Adam. Então, vamos ver se o professor já consegue conectar. Estamos aguardando. Gente, tudo bom, professor? Tudo bom, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu estava aqui comentando com as pessoas que já estão online para elas começarem a chamar os contatos delas, né? Quem Sim, sabe? com certeza. Nosso objetivo aqui é mostrar o trabalho de vocês e para as pessoas terem uma oportunidade de conversar com vocês, né? Mandar perguntas, quem sabe alguma dúvida, algum comentário. Não pode perder essa chance. O Sim, trabalho ficou muito legal. Parabéns. sim, eu espero que o trabalho de fato cause aí esse interesse, né, a todos os alunos, não só da nossa área de computação, né, mas como de outras áreas também. Sim, isso mesmo, né? E é uma característica do painel, né? Tá trazendo temas diferentes, de áreas diferentes, porque o Covid vai afetar a nossa vida e a nossa vida é única, né? Ela tem setores e Sim, áreas distintas, mas está tudo conectado, né? com E aí eu tô certeza. vendo nos comentários aqui, o Luan tá recebendo muitos fãs. Parabéns para o Hoje seu é o dia, aluno. né? Hoje é o dia de ficar Isso. famoso, né? Eu espero que ele tenha convidado toda a família dele para assistir. Com Eu estou certeza. tentando só fixar um comentário aqui, porque às vezes ele demora. Mas então, pessoal, sem mais enrolar, sem mais atrapalhar vocês no que nós viemos fazer aqui hoje, né? Agradeço então a todos pela presença, pela oportunidade, pelo apoio. Mas o que que nos trouxe aqui? Nós vamos falar então desse artigo que está lá no nosso painel de reflexão da Unifespa, aplicação de Deep Learning no pré-diagnóstico da Covid-19 através de imagens de raio-x. O nosso primeiro palestrante é o professor Dr. Adam Ferreira dos Santos. Ele é bacharel em Sistemas de Informação, bacharel também em Engenharia de Computação, mestre em Engenharia Elétrica na área de Telecomunicações e doutor em Engenharia Elétrica na área de Computação Aplicada. Atualmente ele é professor da casa, professor adjunto da Unifespa, lá no Instituto de Engenharias e Geociências. Ele é membro do Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado, lá na UFPA, e realiza parcerias, né, pesquisas sobre novos métodos de inteligência artificial, aprendizagem automática para detecção de um dano e de monitoramento de integridade estrutural. Gente, coisa difícil, que coisa chique. Já fiquei fã. Bom, professor, obrigada, né? Então, fique à vontade. Nós já combinamos um tempo razoável, mas o senhor é que manda na apresentação. Nós estamos aqui só para ouvi-lo e, quem sabe, aprender, né? Com certeza. A Tá palavra bem, é sua. primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Assim, esse trabalho do Luan
é muito interessante, né? Assim, a gente já tinha feito alguns trabalhos parecidos, mas esse realmente ganhou uma importância por conta do cenário, né? Então, basicamente, assim, contextualizando, né? A gente está nesse momento atual aí, basicamente a América Latina, né? Vai passar provavelmente a ser o novo epicentro, né? Já com 700 mil casos. E dentro da América Latina, o Brasil é o país que mais nos preocupa, né? Atualmente, não só porque somos brasileiros, né? Mas está chamando a atenção aí de forma mundial. Então a gente tem basicamente assim vários motivos, né, de preocupações, como são as subnotificações, né, de casos, as subnotificações de mortes, né, e essa trajetória ascendente aí de mortes que nós temos visto, né? Nesse contexto também a gente adiciona uma alta taxa, né, de contágio e a população de fato não está aderindo a essas medidas de isolamento. Então acaba que fica um pouco complicado, né, contornar essa situação assim de uma hora para outra, né? Então requer de fato esses estudos, né? Então a gente vê também a questão dos testes, né? Da testagem que é baixa aqui no Brasil. Eu hoje estava levantando alguns números, né? Então o Brasil tem feito 3.500 testes por milhão de habitantes, né? Assim, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, que faz 45 mil e a Espanha que está fazendo 76 mil, a gente está bem atrás, né, nesse sentido, né? Então, assim, pensando, né, nesta motivação, né, além de outras motivações, foi que a gente resolveu fazer um método que para a gente é como se fosse uma triagem, né, para ajudar e não substituir, que isso fique bem claro, né, os médicos, assim, né, os profissionais de saúde. Então, possa ter um suporte, né? A nossa ferramenta é como se servisse de suporte para eles. Então, basicamente, qual é a nossa ideia, né? Através de imagens de raio-x, conseguir detectar a COVID, né? Assim, não com 100% de certeza, porque a gente está falando de um programa de computador, né? Então, esse 100% de certeza aí não é garantido, né? Quem garante isso através de um programa de computador está mentindo, né? Em outras palavras. Então, a nossa ideia é dar esse suporte, a gente vai trabalhar com imagens de raio-x, né, do tórax, para tentar identificar padrões. Então, a gente trabalhou um pouquinho antes com detecção de pneumonia, né, que é um quadro também que é grave, né, que tem muita semelhança com a COVID. Então, a gente estendeu este trabalho para a COVID, basicamente. Então, a tecnologia que a gente emprega é um nome difícil, né, que são as redes neurais convolucionais, mas eu vou tentar explicar de uma forma, fazendo algumas analogias, o que seria, né? Então, essas redes neurais, né, como o nome sugere, basicamente elas tentam imitar o cérebro humano, né? Então, quando o humano olha para uma imagem, apesar da gente conseguir formar essa imagem rápido, existem processos, né, que a gente chama de camadas nessa área da computação. Então, cada camada é responsável por um determinado processamento, né? Então, as primeiras camadas, que são as mais rasas, identificam contornos horizontais, contornos verticais, e cada camada que vai tendo próximo vai fazendo um processamento um pouco mais pesado, né? Ela começa a formar, eu já consigo identificar, por exemplo, se fosse uma face, eu já consigo identificar o formato dos olhos, depois o formato do nariz, da boca. Então é mais ou menos assim que o nosso cérebro entende, né, as imagens ali. A gente tenta passar isso para a computação, tenta simular um processo biológico dentro da computação. Mas por que esse interesse, né, pelos neurônios? Os nossos neurônios guardam informação, né? Eles conseguem guardar memória. Então, se eu mostrar padrões para esse nosso programa de computador, ele consegue aprender. E depois, aprendendo, ele consegue generalizar para novos casos. Então, se eu tiver uma base de dados com imagens de raio-x de casos de COVID, e amanhã pego de um novo paciente um raio-x, eu consigo classificar com determinado grau de certeza que aquilo é COVID ou não.
certo? Então a gente utiliza essa tecnologia de redes neurais convolucionais, né? Que o nome dá um pouco de medo, assim, mas não é nada além disso, né? Que eu estou falando, assim. Então a gente só aplicou, né? Nós não estamos propondo uma nova rede, né? Isso já seria uma coisa um pouco mais assim, demoraria mais, né, para ter uma solução rápida, que é o que a gente precisa. Então, recapitulando, a ideia seria a gente conseguir dar este suporte para uma triagem, né? Assim, existem locais, assim, eu vi uma notícia que no Rio de Janeiro tem leitos que estão vazios porque não há profissionais de saúde. Então, poderia ter algum profissional de alguma outra área lá, de radiologia, alguma coisa, que poderia estar utilizando essa aplicação para fazer pelo menos uma triagem, né? Assim, alguma coisa deste tipo. Então, essa seria a ideia. Então, falando em termos de trabalho, né? O que que a gente fez? Nós pegamos uma base de dados que tinham é, três, ti três tipos, né? Três classes, que era a classe normal, ou seja, um raio-x, uma imagem de raio-x de uma pessoa que está com a saúde normal, uma pessoa que estava acometida pela Covid, pessoas, na verdade, que estavam acometidas pela Covid e pessoas que estavam acometidas por pneumonia viral, né? A gente tem dois tipos básicos de pneumonia, né? Não é muito minha área, mas a pneumonia causada por bactéria, né? E a pneumonia causada por vírus. Então a gente considerou essas três classes e várias imagens de cada classe, né? Então tem a classe normal, a classe de pneumonia viral e a COVID, né? Então, assim, em muitos artigos que a gente leu, há padrões que podem ser detectados, né? Assim, a pneumonia para a classe normal é mais fácil, né? Assim, a gente olha uma radiologia de uma pessoa que está normal e compara com alguém que está com pneumonia, a gente consegue notar esse padrão de forma fácil. Mas quando eu comparo a COVID com a pneumonia viral, já fica um pouco mais difícil, né? Mas mesmo assim existe um padrão, né? A radiologia, né, o raio-x de uma pessoa que está com a COVID, ela tende, a imagem, né, assim, a gente tem umas manchas que são opacas, né, que a gente diz, assim, no raio-x, enquanto na pneumonia viral essas manchas, elas são um pouco mais distribuídas, né, assim, então, apesar de ser um padrão que um médico, assim, consegue identificar com uma certeza maior, a gente imagina isso para um programa de computador, né, fazer essa identificação, certo? Então, ele precisa aprender para ele poder depois conseguir fazer esse tipo de classificação. Então, a gente tem dois processos que a gente chama, né? O processo de aprendizagem, que é esse, né? Eu mostro várias imagens que eu tenho numa base de dados. Depois a gente tem o processo de teste, ou seja, uma vez que eu aprendi o que que é uma imagem da COVID, eu posso pegar novas imagens e dizer se ela é COVID ou não. Basicamente é essa que é a ideia da tecnologia que a gente está aplicando, certo? Então, assim, existem algumas outras coisas que são um pouco mais assim técnicas, né, do que a gente está falando, que vale um pouco a pena ressaltar, né? Eu vou tentar dar uma ideia do que foi, né? Assim, a gente fez esse treinamento, né, que eu tinha falado, com primeiro trabalhando só com pneumonia, que basicamente é o TCC do Luan, né? Então, o que foi que ele fez, né? Ele pegou aquilo que já se sabia que era pneumonia e incorporou no que ele fez para a COVID. Então, detectar o que é uma pneumonia viral já é mais fácil por causa dele, porque a rede que ele está utilizando já sabe o que é uma pneumonia viral. Então, a gente teve esse ganho, né, digamos assim, a gente não começou do zero. Basicamente, essa seria a ideia. Então, dado o fato de que a gente não começou do zero, nós tivemos resultados muito bons, digamos assim, para uma primeira verificação, né, com as imagens que a gente trabalhou. Aí, assim, eu passo, né, a palavra pro Luan, né, que vai falar um pouquinho mais, me complementar, né, afinal, eu orientei o trabalho, esse trabalho é dele, né, ele vai me complementar aí falando dos resultados que foram obtidos, dos trabalhos futuros e de outros detalhes, certo? Era só para dar um panorama geral, assim. Bom, valeu, professor. Enquanto o Luan faz a conexão,
eu estava lendo lá no artigo que vocês citam, inclusive, que está ficando comum, né, a utilização desse tipo de tecnologia para classificação de imagens, para ajudar no diagnóstico, né? E isso está sendo feito aqui no Brasil também? O senhor tem notícia de que isso está sendo usado Sim, para auxílio de diagnóstico? sim, assim, o pioneirismo, na verdade, durante essa época do Covid, pelo que eu estudei, foi no Equador, né? No Equador tem algumas aplicações de IA, assim, mas assim, não tem como fugir aqui no Brasil disso, né? Assim, a gente tem a vida simplificada, né? Por exemplo, pela Google, né? Que dá bastante suporte a esse tipo de coisa. Então, universidades como a própria UFPA, né? Aqui que é mais próxima, a USP, a UFMG, o FRJ, estão trabalhando também nesse sentido, né? De ter a IA ali, né? A inteligência artificial como uma ferramenta, né? Que a gente pode utilizar. A gente aplicou para um caso bem específico, que é esse caso de classificar, né, de fazer triagem, mas assim tem muita gente utilizando IA também para fazer aquelas previsões de pico, né? Assim, de quando é que vai acontecer, para dizer mais ou menos se teria que fazer um lockdown, alguma coisa desse tipo. Saiu um trabalho recentemente eu acho que foi uma associação entre a UFRA e a UFPA, dois grupos ou mais grupos de pesquisa que utilizaram também as redes neurais para fazer essa previsão, né, da questão de pico, né? Enfim, quando é que vai ser o pico, quando é mais ou menos que poderiam começar as atividades, o quanto seria afetado, talvez economicamente, né? Esse tipo de coisa. É uma tecnologia que realmente assim a gente tem utilizado bastante, né? Por conta, eu acho que a verdade toda está inserida porque se parece muito com a forma como o humano pensa, né? Uhum. Então, acaba que para a gente traz assim uma certeza ou uma garantia maior, né? Já que é parecido com a forma com que eu penso, né? Então, talvez Sim. seja uma tecnologia que eu tenha mais garantia de resultados promissores. Eu acho que essa é a ideia, porque todo mundo usando, né, atualmente. Bom, então, momentaneamente, eu vou me despedir do professor Adam. Muito obrigada. Foi uma introdução muito Obrigado. leve, né, para quem não é da área. Foi esclarecedor, mas quem está curioso, né? Quem está curioso para saber os resultados dessa pesquisa, desse artigo? Então, eu vou me despedir do Adam e vou chamar o Luan, nossa estrelinha de hoje. Só um minutinho, Certo. professor. Até mais. Vamos lá. Luan, cadê você? Já estamos prontos? Não sei se o Luan. Ah, aí, Luan. Tá conectando, Luan. Olá, Aí, chegou nossa estrela de hoje. boa noite, professora. Tudo bem? Tudo bom, Luan? Você já está Consegue me ouvir sabendo que bem? está com fãs? Ah, não, tô surpresa agora. Depois eu vou habilitar os comentários, você já tem fãs. O Ah, seu som tudo tá bem. bom sim. Então, Tranquilo. gente, nosso segundo palestrante é Luan Oliveira da Silva. Ele é aluno do curso de graduação em Sistemas de Informação aqui na Unifesp, nosso aluno. Eita! Ele é entusiasta, pesquisador dessa área de Deep Learning. Ele trabalha com algoritmos supervisionados e aplicados para reconhecimento de imagem de raio-x. O professor Adam estava falando que é uma temática sua, né, do TCC. Isso, exatamente. E você já atuou como bolsista do CRCA, já trabalhou no LCC, o Laboratório de Computação Científica aqui da Unifespa. Está engajado, né, Luan? Sim, e bem motivado Um também. Muito bom, pesquisador nato já, ó. Parabéns. Então, Caminhando. estamos aí. Viemos te ouvir, estamos curiosos para você nos contar os seus resultados. Tudo bem. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando nessa live aqui no perfil da universidade. Bom, então, dando continuidade ao que o professor Adam estava explicando, contextualizando em relação a esse estudo, em relação à aplicação de Deep Learning no pré-diagnóstico da COVID, é muito importante eu destacar antes que, em relação aos algoritmos que o professor Adam disse, que são as redes neurais convolucionais, existem diversas arquiteturas
que nós podemos assim aplicar. E para esse estudo em específico, nós utilizamos duas, né? Que está aqui no artigo, né? Que é a ResNet 50 e a Inception ResNet V2. Eu sei, é um nome bem longo, né? Mas nos artigos tem mais detalhes, tem referências para os papers dos criadores dessas redes, né? Dessas arquiteturas, e assim vocês podem ver com um pouquinho mais de tranquilidade, certo? Bom, na seção 4 do nosso artigo, que está disponível lá no site açõescovid19.unifespa.edu.br, nós colocamos os resultados, né? Definimos uma metodologia e aí realizamos os testes e obtivemos esses resultados. Então, a figura 3, ela mostra mais ou menos para nós o desempenho dos modelos gerados a partir dessas arquiteturas, né? Então, o parâmetro que nós utilizamos para poder avaliar os resultados é a nossa taxa de acerto. Então, que a gente chama também de acurácia, né? Então, para ambas as arquiteturas, tivemos ótimos resultados. Então, que foi mais ou menos 96%, né? Professora, muito obrigada. Isso mesmo. Então, essa imagem, ela mostra o desempenho do nosso modelo durante todo a nossa etapa de treinamento, como o professor Ada bem disse, que é quando o algoritmo vai aprender os padrões, né? Nós temos 3 padrões, COVID-19, um paciente que está numa condição normal, com o pulmão limpo, e um paciente que está também com pneumonia viral. Então, a taxa de acerto, como vocês podem observar nessa imagem, né? Ela é superior a 96%. Então, é um ótimo resultado, tanto para o modelo gerado pela arquitetura da ResNet 50, quanto também da Inception ResNet V2, né? Quando nós trabalhamos com algoritmos de Machine Learning, Deep Learning, existem várias métricas que nós podemos utilizar para poder avaliar o desempenho dessas arquiteturas, né? Desses nossos modelos. Então, nós escolhemos mais ou menos três métricas para poder avaliar esses resultados, que é a precisão, revocação e pontuação F1, que está disponível na tabela 1, lá também do artigo, né? Então, o que é a precisão? A precisão nada mais é do que a capacidade do classificador de não confundir uma classe A com B, né? Ou seja, quanto maior a minha precisão, menor vai ser a confusão, né? Digamos assim. E nesse caso específico, a arquitetura da ResNet, ela conseguiu 100% de precisão. É 100% absoluto? Não, porque utilizamos poucas imagens, né? Então, como o professor Ada bem disse, não tem como ter 100% de tudo, né? Então, mas, nesse caso específico, para as imagens que nós utilizamos na etapa de teste, foi 100%, conforme eu vou explicar um pouquinho mais na frente. E a outra métrica, que é um complemento dessa, que é a revocação, nada mais é do que a capacidade do nosso modelo de capacidade do nosso modelo de conseguir encontrar todas as imagens de uma certa classe, que nesse caso específico, também para classificar a classe COVID, foi de 100%. E a pontuação F1, que é a média ponderável das duas coisas, também foi 100%. Então, na tabela 1, vocês podem ver com mais detalhes, tá? O menor valor que nós conseguimos, a menor taxa de acerto, foi de 96%. Então, como eu disse, as duas arquiteturas, elas obtiveram ótimos resultados, assim. Outra métrica que nós podemos, assim, utilizar também para poder avaliar os nossos resultados é o que nós chamamos de matriz de confusão. O que é a matriz de confusão? Então, a matriz de confusão ela vai correlacionar os erros e acertos, né, que os nossos modelos eles tiveram na etapa de teste. Por exemplo, para a etapa de teste, nós tivemos 58 imagens de pacientes com pneumonia causada pela COVID. Neste caso específico, a ResNet 50, ela acertou todas as 58. Ela aprendeu o padrão do que é um paciente que está com a pneumonia causada pela COVID e acertou todas. E a ResNet acertou, a Inception ResNet V2 acertou 56. Então, foi uma diferença de 2 imagens apenas. Destacando, assim, o ótimo resultado que esses dois modelos gerados pelas nossas arquiteturas que nós utilizamos foi, assim, muito interessantes, né? Muito bons, assim. Então, dados esses resultados iniciais que nós conseguimos com esse estudo, nós indicamos alguns trabalhos futuros. Então,
primeiro deles, a gente poderia testar mais arquiteturas. Utilizamos apenas 2, existem zilhões de arquiteturas. Poderíamos criar uma, mas como o professor Adam disse, só se fosse uma coisa muito específica, e se essas arquiteturas não tivessem tido bom resultado, como não foi o caso. Elas tiveram um ótimo resultado, né? Outra possibilidade também de trabalho futuro seria a gente utilizar uma base de dados maior, com mais imagens. E nisso eu destaco o seguinte: quando se fala de um bom algoritmo de machine learning, deep learning, tudo depende dos dados, da qualidade dos dados, né? Quanto mais dados, mais o nosso modelo vai ser performado, mais ele vai conseguir ter uma acurácia maior, uma taxa de acerto maior, né? Mas aí, beleza. Vocês podem perguntar assim, tá, Luan, bacana aí o trabalho e tal, tá dando aí 96%, mas o que falta para, de fato, isso se tornar uma ferramenta que dê suporte e apoio aos profissionais da saúde, aos especialistas, né? Como o professor Adam bem disse, não estamos aqui para substituir médico, nem radiologista, nada disso. É apenas dar um suporte ao apoio de decisão deles, né? E então, o último parágrafo do artigo, nós falamos aqui sobre um sistema que já está em desenvolvimento. Eu acho que nos próximos dias a gente deve disponibilizar no Instagram do LCC, do Laboratório de Computação Científica, ao qual estou vinculado, e o professor Adam também, um vídeo meio que num ambiente de teste mostrando como seria o funcionamento desse sistema. Que basicamente seria o seguinte: um profissional, né, nesse caso específico, qualquer pessoa que tivesse acesso ao sistema, faria o upload de uma imagem de raio-x, né? E aí ela teria como resposta um diagnóstico, um pré-diagnóstico, melhor dizendo, da imagem. 75% COVID, 68% pneumonia viral e assim por diante, né? Então, como o professor Adam disse também, utilizamos todo o suporte que nós temos hoje é a Google que nos dá, né? Então, Google, Microsoft, IBM são empresas que investem pesado nessa área. E poder utilizar esse tipo de tecnologia para a saúde hoje é algo que é mundialmente utilizado. Inclusive, existe uma startup brasileira que utiliza esse tipo de abordagem, né? Que, se eu não me engano, o site deles é o portal Telemedicina. Então, existem alguns hospitais que têm parceria com eles e eles já utilizam isso, né? Já utilizam esse tipo de abordagem. Nossa, fantástico, hein? Parabéns. Obrigado. Uma explicação muito leve também, para quem não é da área, poder caminhar junto com vocês. Parabéns pelos resultados. E daqui a pouco a gente já começa a olhar se temos perguntas, comentários, mas, Luan, você acha que é possível medir qual a amostra mínima de imagens seriam necessárias para vocês terem uma performance ainda melhor? Então, como eu havia dito, quanto mais imagens nós tivermos, melhor, porque nós utilizamos mais ou menos 2.985 imagens, se eu não estiver enganado. Então, são muitas, mas ao mesmo tempo nem tanto. Então, quanto mais imagens nós tivermos, mais genérico vai ser o nosso modelo. Ou seja, se eu tirar uma imagem de raio-x do meu tórax agora, e eu passar no algoritmo, quanto mais genérico ele tiver, mais apurado ele vai ser, entendeu? Então, tudo depende da nossa quantidade de imagens. Ah, então beleza. Outra coisa que eu fiquei curiosa também, até porque eu sou da área da saúde. Tudo bem. Melhor ainda. E se tivéssemos outras informações sobre os pacientes, por exemplo, donos dessas imagens, isso ajudaria o modelo, melhoraria o resultado, né, o impacto do resultado do modelo, a eficácia do modelo? Porque, por exemplo, tuberculose e pneumonia, elas não se manifestam igualmente nas faixas etárias, né? Uhum. Existem algumas diferenças importantes. E o que me preocupa, porque eu estudo envelhecimento, por exemplo, é que no envelhecimento isso tende a ficar um pouco confuso, porque o idoso ele começa a ter uma perda de metabolismo, uma diferença, né, vamos dizer assim, do próprio processo de envelhecimento. Uhum. E avaliar essas manchas, essas possíveis lesões no pulmão de um idoso não é a mesma coisa de que avaliar
numa pessoa mais jovem um pouco, até de 50 anos, por exemplo. Então, sexo, idade, esse tipo de informação, acresceria alguma coisa no modelo? O que você acha? Bom, em relação a dados especificamente, para nós o importante é a imagem, né? A forma como... porque, assim, uma coisa que é importante destacar, essa imagem raio-x que nós utilizamos para treinar esse algoritmo, ela é uma imagem frontal, né? Porque existem várias perspectivas de imagens de raio-x, podem ter horizontal, vertical, né? Mas no nosso caso específico foi na vertical frontal. Então, sem ser uma possibilidade, inclusive isso que você falou é muito interessante, que é a gente ter uma base de dados com imagens de vários tipos de categorias, de crianças, de idosos, de pessoas saudáveis, enfim, de pessoas que adultos entre, sei lá, 20 e 40 anos, porque o modelo ele vai captar os padrões de acordo com a sua label específico, o seu rótulo específico. Por exemplo, a imagem do meu pulmão é condição normal, então esse é um rótulo. Do paciente A, ele está com COVID, esse é um outro rótulo. Então, dependeria das imagens que estariam nessa base de dados, no caso. Ah, perfeito. E, por exemplo, as imagens que vocês utilizaram lá, fornecidas pela Google, não é isso? Não, essa... Assim, desculpa, não tem como saber esse tipo de informação. Não, assim, eles têm bancos separados para crianças, ou idosos, ou adultos? Ou não tem como saber isso? É porque, assim, a base de dados que nós utilizamos foi de pesquisadores que coletaram de diversos sites de radiologia. Porque, assim, você deve saber melhor do que eu, um dado de um paciente, ele é sigiloso. Então, ele não fica nisso aí que eu queria chegar. Ele não fica disponível para todo mundo. Porém, tem um site de um Instituto de Radiologia da Itália que ele disponibilizou essas imagens. Então, é porque assim, a gente pegou essa base de dados de um repositório de pesquisadores dessa área que disponibilizam especificamente para treinar esses algoritmos, né? Então, mas realmente você tem razão, não teria como a gente ter acesso a um dado tão sigiloso assim, né? Beleza. Só para... desculpa a provocação, mas é só para a gente deixar algumas coisas bem claras, né? Para as pessoas não acharem, para as pessoas não saírem achando que está pegando qualquer imagem, a gente inclusive sabe, né? Sim, quem não pode. Excelente o seu questionamento. É importante eu destacar isso. Essa base de dados, ela foi disponibilizada por pesquisadores. Então, ela, tipo assim, ela já tem um diagnóstico fechado. A gente não trabalha com coisas aleatórias, né? A gente não saiu catando imagens da internet, ó, vamos treinar um algoritmo. Até porque não daria uma... A gente não teria certeza do que está afirmando. Ótimo. Já não sei se as pessoas não estão conseguindo perguntar aqui no chat, gente. Alguém pode verificar aí se tem algum problema, porque ele está aqui aberto para mim. Mas a professora Idelma já colocou um questionamento muito legal aqui. Eu vou ler para você, Luan. Na possibilidade de emprego na prática de diagnóstico, seria necessário apenas um computador e o programa? Sim. Assim, só isso? Sim, porque basicamente a gente teria que... Na verdade, nem precisaria, porque, por exemplo, como eu disse, a nossa ideia em relação ao sistema é que ele fique disponível, vai ter lá um domínio, uma URL para o site, não sei, deepcovid.unifespa.edu.br, por exemplo. E aí a pessoa acessaria esse site, faria o upload de uma imagem, né? E teria ali o seu diagnóstico, no caso, em relação àquela imagem, um pré-diagnóstico em relação àquela imagem. Mas para uso profissional, talvez ali por questão de sigilo, até porque qual seria a ideia macro, ou a cereja do bolo em relação a esse tipo de projeto? É que os hospitais aplicassem isso, né? E tivesse uma integração entre a sua máquina de radiologia e o algoritmo. Então, poderia ser um computador lá que poderia ser utilizar para este fim. Ótimo. Professor Vitor Castro. Luan, qual é o prazo para disponibilização da solução de pré-diagnóstico como um serviço do LCC na Unifespa?
Adorei essa, ó. Tô curiosa. Bom, então nós estamos trabalhando no desenvolvimento do sistema web já há algumas semanas. Eu creio que no máximo 2 semanas. A gente já está indo nas partes finais, né? A ideia é a gente disponibilizar como ambiente de teste, né? Para quem quiser, tiver curiosidade lá de, não sei, talvez tenha uma imagem de raio-x guardada no guarda-roupa aí, né? Para poder assim, testar esse modelo que foi gerado. E vocês pensam em disponibilizar esse pequeno teste internamente, que as pessoas pudessem fazer o teste com a sua radiografia, com o seu... Sim. Com o seu... Sim. Sim? Sim. Porque daria um programa, talvez não, mas um projeto interno da Unifespa, né? Poderíamos chamar as pessoas que tenham, né, imagens para fazer o teste, para contribuir com vocês. Sim. Por exemplo. Com certeza. Seria muito interessante, né? Assinando um termo lá, né, de sigilo e tudo mais. Sim, sim. A gente da saúde pode ajudar vocês nessa. Perfeito. Então. A professora Cindy falou que não aparece as perguntas, mas eu juro para vocês, está aqui para vocês colocarem. E aí, mais um comentário aqui. Se você quiser trocar com o professor Adam, a gente pode chamar ele também, viu? Fica à vontade. Não, tudo bem. Mas eu acho que você está indo bem e já tem fãs. Bom, fala mais então sobre como poderia ser o uso prático. Vocês chegaram a conversar, a pensar sobre isso? Tem gente querendo saber. Mas você fala em relação a, de fato, com os profissionais da saúde, né? Tipo, no ambiente de trabalho isso. deles, seria mais ou menos isso? Isso. É um objetivo final? É uma meta final? Fazer isso chegar, por exemplo, aqui para o hospital regional, que daqui a pouco vai concentrar muito mais casos, né? Do que estamos vendo, infelizmente. Até porque a subnotificação e o número de óbitos aumentando discretamente, sem a gente saber, né, ao certo as informações corretas, pode ser que seria algo útil. Vocês pensaram em chegar lá, né? E aí, gente, olha aqui. Aqui. Vamos fazer uma parceria? Nós podemos ajudar. Sim. Opa. Ixi, Luan. Oh, voltou. E aí, Luan? Oi. Sua conexão não tá um pouco ruim, né? Tá me ouvindo, Luan? Ouvindo. Voltou. Não me deixe sozinha. Deep Learning não é minha área. Espero que a internet não resolva me... Então... Mas todo mundo entende, viu? Tranquilo. Então, esse é o nosso objetivo final, assim, né? Que seria incrível, né? Porque hoje a tecnologia, Porque, assim, é uma coisa que eu sempre digo. Não existe TI aplicada a TI, mas TI aplicada às outras áreas. Aplicada a finanças, economia, e principalmente a saúde, e assim por diante. Então, hoje a tecnologia, ela dá suporte a esses profissionais a salvar vidas. Então, sem sombra de dúvidas, dependeria muito do interesse. Eu acho que seria mais por isso, né? O interesse das autoridades, de fato, olharem e falar assim, não, a gente pode, de fato, investir nisso, porque, como eu falei, o modelo, ele teve ótimos resultados, mas o ideal é a gente fazer mais, testar mais, ter uma base de dados maior, né? Desenvolver um modelo o mais genérico possível e aí conseguir dar esse suporte, né, aos profissionais de saúde. Ótimo. Nossa, muito bom. Tem uma parte do artigo também que vocês falam. Você falou da precisão, você falou da revogação. Quando vocês comparar, por que essas duas arquiteturas foram escolhidas? HasNet? Não sei falar. Isso. Exatamente. E a Inception HasNet? Isso. Por que ela? Bom, aqui eu já entro num outro detalhe. Essas arquiteturas, elas são mistas, né? Não sei se eu vou acabar sendo um pouco confuso. Porque, assim, existe a HasNet e a Inception. E existe a união das duas, que é essa Inception HasNet.
que nós utilizamos aqui. Então, foi mais uma questão de... Porque, assim, essas arquiteturas em específico, elas têm ótimos resultados, sendo um pouco mais genérico. Essas arquiteturas, elas foram criadas para classificar várias classes. Então, elas são testadas, enfim, ela tem ótimas recomendações, sendo mais exato. Então, por ter digamos, essa boa reputação, digamos, em relação à aprendizagem, a coletar características, aprender padrões e conseguir defini-los, por esses motivos a gente escolheu essas duas, né? Beleza. Já chegou mais pergunta aqui, Luan. Tranquilo. Parabéns, Luan e Adam. Adam, há algum movimento de instituições brasileiras em disponibilizar imagens ou um banco de dados brasileiros? Então, Pergunta esse do banco João de dados que Paulo. nós utilizamos, elas são de fora, né? Não são daqui. Pessoalmente, eu não conheço algum movimento nacional que, de fato, disponibilize essas imagens, né? Seria interessante que sim, que tivesse um banco de dados, digamos, de pacientes daqui, né? Do Brasil. Isso. Então, pessoalmente, eu não conheço uma base de dados daqui que tenha, né? Que esteja disponível, mais especialmente falando. Então, vai que tem alguém do Albert Einstein assistindo a live do Luan. Gente, fica aí a manda dica. base de dados Faça pra mim, contato, né? Manda o banco de dados para a Unifesp. O Luan está aqui esperando para fazer mais pesquisas, né? Para contribuir. Eu tenho certeza que eles têm um enorme banco de dados. E talvez, né, seria essa oportunidade. Prometo que eu vou enviar seu vídeo para todo mundo que eu conheço. Ah, tudo bem. Trabalhar, né? Outros questionamentos, mas muitos elogios, viu, Luan? Vai lendo aí, porque Tudo os bem. elogios são todos para vocês. O Obrigado. Arle Vieira, existe a possibilidade da rede neural não conseguir diagnosticar a infecção por coronavírus em pacientes assintomáticos sem danos aparentes no pulmão? Então, nesse caso específico, é importante destacar, esses algoritmos, eles trabalham com reconhecimento de padrões. Então, tudo que foge disso, infelizmente, a gente não consegue, assim, performar isso, de fato, conseguir classificar, né? Repetindo novamente, o display, a imagem de um paciente com pulmão limpo tem um padrão. Um paciente com pneumonia viral tem outro padrão. Paciente com a pneumonia causada pela Covid tem um outro padrão. Então, seria mais ou menos por aí. E, infelizmente, nesse caso específico, se não houver um padrão, esses algoritmos em específico, eles não vão conseguir ser usados. Isso. E outra coisa importante que vale a pena lembrar, Arlê, também, é que só pacientes muito graves, né, vão fazer imagens por causa do Covid aqui no Brasil. Porque o sistema já está ficando saturado e porque é muito caro proporcionar, né, imagens em tempo recorde de diagnóstico, de leitura, para tantos pacientes assim. Porque se nós tivéssemos recursos mesmo, o protocolo do Ministério da Saúde fala, inclusive, que a gente tem que testar todos os sintomáticos. E isso não está acontecendo. Né? Pode olhar na nossa vida real, no nosso dia a dia, na nossa região especialmente, só se testa casos graves. Então imagina chegar, se já não faz o teste, né, que é o básico, imagina uma imagem, né, Luan? Sim. Infelizmente. Daí que o seu estudo fica mais importante, porque dada a dificuldade de se fazer imagem, né, de termos profissionais habilitados para isso, um reconhecimento de padrões vai ajudar, no mínimo, a descartar os casos menos graves, ou dos mais leves. Que é justamente porque, infelizmente, triagem, quando puxam... Né? Isso, a triagem. Porque quando o pulmão está tomado, é nítido a imagem, né? Vocês observaram isso? Como é que é diferente? Sim. Sim. Que é o que nos dá a certeza, né? De que, de fato, esse método ele vai conseguir, assim, utilizar esses algoritmos para este fim vai ter ótimos resultados, como foi o caso. Inclusive, eu queria agradecer aqui o Wilson Maia, ele disse que tem uma base de dados do Einstein, né? Lá no Kaggle. Valeu, cara. Eu vou dar uma olhada depois. Olha aí, bacana.
Érica, né? Então, se a Unifespa fizesse um chamado para a própria Sociedade de Marabá, que já tem um bom número de raio-x para vocês, para que vocês tivessem o próprio banco de dados, o que vocês acham dessa ideia? Vale a pena? Porque Seria teria que muito montar um outro interessante. projeto, né? Sim, né? E principalmente ter o suporte do profissional especialista, que seria ele que falaria, ó, essa imagem aqui, ela tem este rótulo, né? Essa imagem dessa pessoa aqui é com pulmão saudável. Então aí já seria, né? Ótimo. Já serviria. Então, vale a pena pensarmos uma parceria aí com a secretaria, com o concurso de medicina da UEPA. Já estou arrumando trabalho para o Luan, gente. Eu sou boa nisso, Luan. Que bom. E tá todo mundo mandando parabéns, viu? Muito obrigado a todos. Gente, nós temos 10 minutos apenas. Eu não vou cometer o erro de passar do horário da live, porque o tempo é limitado, né, gente? Não perdoa. Vai cortar a gente. Então, a hora de fazer pergunta é agora, né? Tínhamos bastante gente no início, mas aí eu acho que a fome vai apertando. Agora já tem gente querendo aplaudir o Luan. Parabéns, Luan. Parabéns, Adam. Se eu tiver passado alguma pergunta, tem algum comentário final que você gostaria de fazer? Porque aí eu gostaria de passar um pouco a palavra para o Adam novamente, só para vocês despedirem, né? Fazerem um fechamento. Sim, primeiramente agradecer por todo mundo que esteve aqui nessa live, né? Nos acompanhando. Agradecer a todos os parabéns. Chegamos a ter mais de 80 pessoas vendo você. Caramba, eu tava tão cansado que eu nem percebi isso. Muito bom mesmo. Bom, então, assim, também gostaria de agradecer o apoio de 2 pesquisadores que me ajudaram neste projeto em específico, que é o Victor Souza e o Leandro Araújo, né, colegas de turma e de laboratório também. Um abraço aí para eles. Também trabalham com inteligência artificial, né? Somos ali tem outras pessoas também que trabalham com esse viés. E dizer o seguinte, que só a pesquisa ela nos dá uma esperança de futuro melhor. Então, se você que está em casa tem uma ideia de pesquisa que vai contribuir com o painel, mande. Pode ser qualquer coisa, mas mande, tá bom? Boa noite a todo mundo aí. Tome bastante água. Cuidado com o coronavírus. Boa noite. Isso, perfeito, Luan. Já sou sua fã. Boa noite. Também, senhora. Da senhora. Tchau. Tchau, tchau. Vou chamar o Adam agora. Com licença. Tá bom. Agora, pessoal, vamos ver se o professor Adam vem despedir de vocês. Fazer algum comentário sobre o aluno. E aí, professor, o que achou? Eu tô encantada. Foi muito bom, né? Bom. Conheceram o Luan, né? Que bom. Que peça rara. Que joia que nós temos aqui, olha. Um pesquisador nato. Sim, com certeza. A turma dele é excelente, assim, foi a primeira turma que eu tive contato, né, quando entrei aqui na Unifesp, uma das primeiras, né? Uma turma muito boa, assim. Eu consegui pegar alguns, né, de lá, assim, consegui levar para o LCC, né, para fazer essa contribuição dessa forma, bom pra né? nós, né? Sim, com certeza. Eu vi muitos comentários também, né, que foram feitos, perguntas interessantes e de fato que necessitavam ser feitas, né, para demonstrar todo o interesse, né, que se tem num trabalho deste. Assim, eu realmente acho que tem que ter uma parceria, né? Isso é necessário para que a gente consiga elaborar de fato uma ferramenta que seja útil para todos. Pensando em termos de base de dados, né, que eu vi que essa foi a questão mais levantada, assim, esse tipo de ferramenta, né, que a gente tem, ela pode também utilizar fontes diferentes, né, assim, não necessariamente, por exemplo, essa base é basicamente da Itália, né, mas eu posso mesclar, né, assim, eu posso pegar uma coisa que seja do Brasil, talvez dos Estados Unidos, que infelizmente, né, está aí liderando o ranking, né, de casos. Aí o Brasil está vindo em segundo agora, né? Então, assim, existem essas bases, né? Assim, existe a questão do sigilo também, né? Que foi levantado.
Mas se a gente realmente tiver esse perfil de colaboração neste momento, eu acredito que a pesquisa possa avançar assim e ter de fato um ganho não só aqui para a gente, né, assim, na pesquisa, do lado científico, mas para a sociedade também, né, de uma forma geral. Eu acredito que esse é o nosso, a ser a nossa principal contribuição, né, não ficar ali só fechado num laboratório, né, agora que a gente está de forma Sim. remota, mas enfim, mas sim conseguir de fato gerar alguma contribuição, algo de valor, né, para a sociedade. Vejo também os profissionais de saúde, bem ou mal, estão desprotegidos, né? Vou falar desta forma. E a Sim. gente tem que, de alguma forma, tentar ajudar, né? Assim, não ficar só observando a situação passar pela nossa frente sem fazer nada, né? Eu acho que essa é a principal Perfeito. ideia, né? Nossa, foi uma noite espetacular. Parabéns novamente. Obrigado. Pessoal, se vocês ficaram com alguma questão, algum comentário, alguma dúvida que não deu tempo da gente conversar com vocês, não se preocupem. O professor Adam autorizou, vocês podem enviar mensagem no Instagram, o Do arroba SCC. LCC_Unifespa, né? Então, é o laboratório Sim. que eles trabalham, então fiquem à vontade. Agradecer então, né, os nossos convidados, o professor Adam, o querido aluno Luan Oliveira, que já arrumou uma carreira de fãs, Que brilhou na bom. noite de hoje. O senhor está de parabéns. Foi um momento muito rico Obrigado. para todos nós, né? Eu vou agradecer também ao comitê do painel de reflexão por me dar essa oportunidade, assim, essa missão diferente, né, da nossa vida diária. Agradecer à Ascom, ao CETIC pelo suporte tecnológico. E especialmente agradecer todo mundo que compartilhou, né, essa live com a gente, claro, porque sem as pessoas não tem graça, né? Para que live Sim, se com não for para certeza. as pessoas verem? E se tudo der certo, eu vou conseguir salvar o vídeo. E para quem não conseguiu assistir o professor Adam com o aluno Luan, vocês vão ter acesso, né, a esse vídeo posteriormente colocado lá no site do painel de reflexão. Fica na torcida para vai dar tudo certo aqui para mim salvar, viu, gente? Vai dar A tudo certo. próxima, a próxima live vai ser semana que vem, dia 2 de junho, na terça-feira. O nosso horário é sempre às 7 horas. Não percam, é só acessar o perfil oficial da Unifespa no Instagram, @Unifespa_oficial. Estamos fazendo alguma coisa, né, gente? A Unifespa está mostrando a sua cara à sociedade, especialmente a sua comunidade, a sua região sudeste do Pará. Estamos aqui por vocês e com vocês. Parabéns, professor. Boa noite, pessoal. Meu filho já Obrigado. está querendo jantar. Está na hora. Foi um prazer. Muito obrigada. Boa noite a todos também. Obrigado. Até a próxima, gente. Valeu. Bye, bye. Tchau.